Olá pessoal, eu sou o Carlos. Eu vou acompanhar essa matéria esse semestre com vocês, tá? Esse daqui é meu e-mail, vocês podem me escrever para qualquer dúvida, tá? Esse aqui é meu site e dentro do meu site tem uma aba que chama MRP, onde está todas as informações da disciplina, tá? Os slides, os vídeos, os scripts, as listas, tudo, tá? Essa é uma essa primeira aula é uma introdução, basicamente. Só falar que a aula toda ela vai ser acompanhada com o software R, tá? A gente vai fazer todas as análises com R. E o foco da nossa matéria é que a gente aprenda quando modelar, como construir esses modelos no R e principalmente como interpretar os resultados, tá? Bom, para começar, por que é importante aprender essa matéria? Há um tempo atrás, as palavras Big Data e Data Science começaram a bombar no mercado, né? E isso se deve a que algumas pessoas influentes no mercado eles começaram a perceber a importância dos dados. Já foi dito que, por exemplo, os dados eles são o novo petróleo, tá? Que o recurso de maior valor, né, mais o petróleo, mas são os dados, e que ser cientista de dados, né, que seria analisar dados, modelar dados, é um dos trabalhos mais sexys do século XXI. Né? Então, essa importância toda aos dados é porque hoje em dia as decisões nas empresas elas são tomadas em função dos dados. Né? Então, a gente constrói um modelo e a partir desse modelo que decisões importantes elas são tomadas. Né? Por que é importante que você aprenda essa disciplina? Primeiro porque, como mencionei, né, a análise de dados é muito importante para as grandes empresas. Tá? E não apenas as empresas grandes, mas empresas médias e pequenas, elas também estão dando cada dia mais importância aos dados. Oportunidade de trabalho está em alta, tem muita vaga de emprego para quem sabe analisar dados. O salário, ele é competitivo. Se você for um bom cara que analisa dados, você consegue um salário muito bom também. E isso acredito que é muito importante para todo mundo. Oportunidade de trabalho em diversos setores. Banco, trabalhando com finanças, modelagem de crédito. Você pode trabalhar em vários setores, né? Saúde, por exemplo, para saber se a pessoa está doente, né? Ajudar a construir um modelo que ajude para isso. Né? Para saber se, sei lá, qual que é o melhor preço para um produto que está sendo anunciado pela internet, né? Construir um modelo de precificação. Começar a segmentar clientes pelas suas características. Né? A análise de dados é muito importante em vários fatores. Tá? E eles constituem uma ferramenta muito forte na tomada de decisão. Tá? Então, nessa primeira matéria, talvez de análise de dados, que vocês estão pegando agora, que é modelos de regressão e previsão, a gente vai tocar alguns tópicos para vocês começarem essa jornada. Né? Logicamente que a gente não vai conseguir falar de tudo, mas a gente vai tentar cobrir sempre todos os tópicos da ementa, mesmo à distância e com todas as dificuldades que temos, mas quem tiver interesse em aprender mais, ver outros tópicos, pode falar comigo, pode me mandar um e-mail. Eu, com o maior prazer, vou ou te indicar algum material, ou mesmo tentar falar com você para te explicar algumas coisas, né? E bom, para quem quiser, para quem estiver interessado, eu pretendo semestre que vem abrir um grupo de seminários, tá? Vamos chamar isso de pequeno laboratório, para começar a estudar mais análise de dados, com foco principal em aplicações para negócio, economia e finanças, tá? Então, eu pretendo fazer isso semestre que vem, espero que seja já presencial para a gente poder se conhecer, mas isso daí é apenas um spoiler para vocês ficarem motivados, eu espero. Bom,
Quando que a modelagem entra em cena, né? Modelagem é o tópico dessa matéria. Quando que a modelagem entra em cena? Primeiro, quando temos uma teoria econômica para testar, né? A gente tem toda uma teoria por trás, a gente quer verificar empiricamente se isso acontece. Então, a gente pega os dados e analisa empiricamente se essas teorias estão válidas ou não, né? Quando a gente tem em mente alguma relação que ela pode apresentar alguma importância para tomar de decisão, né? Quais são os fatores que afetam no rendimento acadêmico, por exemplo, né? Quais são os fatores que afetam no que um cliente esteja disposto a pagar mais ou menos por um determinado produto? Quais são os fatores que determinam, que ajudam a entender mais se o seu paciente está doente ou não, né? E por aí vai, né? Então a gente sempre quer explicar determinados fenômenos, né? A gente quer saber se o aumento ou diminuição de uma variável influencia a outra, né? Como o aumento, por exemplo, em anos de estudo, será que traz um aumento também para o salário, né? E a gente está interessado em fazer previsão, né? Previsão do clima, por exemplo, previsão, sei lá, da produção de milho de algum lugar, previsão do Bitcoin, de alguma coisa, né? A gente está interessado em fazer a previsão de tudo isso, a gente precisa de uma modelagem por trás dos panos, né? Então, no fundo, a gente está interessado em relações desse tipo aqui. A gente tem uma variável y, do qual a gente está interessado. A gente quer, através de uma função, né? Nesse caso que depende de n variáveis explicativas, x, né? x1, x2 até xn, que vão nos ajudar a entender, a explicar ou a prever y. A gente está interessado nesse tipo de relações, né? Nessa matéria, vamos começar com as relações mais simples, tá? Mas antes, a gente precisa saber que existem diferentes tipos de dados, né? E eles podem ser classificados em 4 grupos: corte transversal, séries temporais, corte transversal agrupados e dados de painel ou dados longitudinais, né? E para cada tipo de dado, a gente vai ter uma abordagem diferente que nos vai permitir explorar ainda mais informação contida nos dados, né? Os dados de corte transversal, eles consistem numa amostra de pessoas, cidades, países, empresas, alguma coisa, um indivíduo, alguma unidade de observação, né? Tomada em determinado período de tempo, né? A gente pode pensar nesse tipo de dados como quando a gente tira uma foto, né? Quando a gente tira uma foto, a gente vê várias informações, né? Mas vê apenas nesse único momento, né? Ou se você quiser, talvez, ir mais um pouquinho além, a gente pode pensar que é uma foto panorâmica, né? Que a gente não tira ela nesse mesmo instante, ela vai mexendo talvez em milissegundos para pegar o panorama todo, mas basicamente é isso, é uma foto, que você tem a foto e você observa ela e através dela você faz algumas análises, né? Outro tipo de dados completamente diferente são séries temporais, que basicamente consistem em observações de uma ou várias variáveis ao longo do tempo, tá? A diferença de dados de corte transversal e séries temporais é que os dados de séries temporais eles seguem uma ordem cronológica, né? Você não pode simplesmente, vamos falar assim, quebrar essa estrutura dos dados, né? Você tem que ter aquela ordem cronológica e analisar os dados nessa sequência, né? Corte transversal agrupados, basicamente são várias amostras de corte transversal, né? Cada uma tomada em períodos diferentes. E as unidades não necessariamente são as mesmas. Agora, dados de painel, a gente pode pensar como que são séries temporais, né? Uma série temporal para cada observação. Você tem uma observação de corte transversal, uns dados de corte transversal, né? E você acompanha todas essas observações ao longo do tempo. Isso seria dados de painel, tá? Então, vocês vêem, temos 4 conjuntos de dados, 4 tipos de classificações de dados aqui. E nessa disciplina a gente vai estudar apenas 2 delas, né? Com os modelos mais simples, é claro. Dados de corte transversal e de séries temporais. Então, para começar com dados de corte transversal, nosso primeiro modelo é o modelo de regressão linear simples, tá?
Imagine que a gente tem duas variáveis, x e y, e queremos explicar x, tá? Em termos, desculpe, queremos explicar y em termos de x. Ou queremos estudar como varia y com variações de x, ok? Então, o modelo de regressão linear simples é basicamente essa forma dada aqui. Y explicado pela variável x mais o termo de erro. Né? Então, y vai ser nossa variável dependente, x vai ser nossa variável independente, que vai nos ajudar a explicar y. Os betas, tanto beta 0 como beta 1, são os parâmetros do modelo. Nesse caso, beta 0 é o parâmetro de intercepto e beta 1 é o parâmetro de inclinação. E U é o termo de erro, né, o termo aleatório, que também vai carregar a informação dos fatores que não são observáveis, né, que a gente não conseguiu capturar, mas que também influenciam, que também afetam Y. Y e X, você vai encontrar na literatura eles com vários nomes diferentes, dependendo da ótica de quem estiver te explicando o problema. Né? Talvez se você pega um livro mais estatística, você vai encontrar eles como variáveis dependentes e independentes. Se você pegar um livro de econometria como explicada e explicativa, se você pega um livro de planejamento de experimentos, alguma coisa assim, você vai encontrar como resposta e controle, e etc, etc, tem outros vários nomes. Né? Y é também chamado prevista, regressando. No mercado é muito comum chamar Y de variável target, tá? E X também é conhecida como variável previsora, regressor e covariável. Tá? Diferentes nomes para esse tipo de variáveis. É simplesmente você saber quem que é o Y, quem que é o X e pode utilizar qualquer um dos nomes. Alguns exemplos de regressão linear simples. Por exemplo, a gente quer explicar a produção de soja em função da quantidade de fertilizante, né? Por exemplo. Ou explicar o salário em horas, né? Salário médio em horas, por hora, quer dizer, explicar ele em função dos anos de educação formal. Né? Então, mantendo fixos os outros fatores, né, que estão carregados em 1, né, a gente tem mais ou menos uma relação de como fertilizante afeta a produção, né, e como educação afeta o salário. Né? Como mencionei, a gente está falando sempre, quando interpreta aqui, de mantendo fixos os outros fatores. Né? Só que como podemos manter fixo, a gente vai estudar mais para frente. Nos livros de econometria, você vai encontrar muito o termo ceteris paribus, ou ceteris paribus, uma coisa assim, né? Que basicamente significa outros fatores permanecendo iguais, né? Outros fatores permanecendo fixos, constantes. Né? E o que quer dizer isso? Em muitas aplicações, o interesse é saber se uma variável, por exemplo, nos exemplos anteriores, fertilizante e educação, tem algum efeito causal sobre outra, né? Produção, salário, o que for. Né? Então, nesse sentido, a gente está interessado em conclusões que sejam ceteris paribus, de x sobre y. Né? Como x influencia em y quando os outros fatores são constantes. Isso que seria uma conclusão ceteris paribus. No modelo de regressão linear simples, por exemplo, y igual a beta 0 mais beta 1x mais u. Se todos os outros fatores são mantidos fixos, né? De modo que essa diferença em u é zero, porque está tudo fixo, né? A diferença, né, a variação em x, é explicada apenas pela variação em y e em termo beta 1. Né? Por exemplo, se x varia em 1, né, y vai variar em beta 1. Né? Mas como podemos manter fixos os outros fatores que estavam carregados em 1, quando na verdade estamos ignorando eles? Né? É aí a questão. A gente vai ver ao longo da disciplina que a gente só pode obter estimadores confiáveis de beta 0 e beta 1 quando fazemos algumas hipóteses sobre U e como ela se relaciona com X.
Isso das hipóteses é bastante importante, porque se a gente não ligar para as hipóteses, você vai colocar os dados no computador e ele vai cuspir alguma coisa. Só que essa coisa que está cuspindo pode ser um grande erro. Por quê? Porque o modelo foi construído sobre algumas hipóteses. Se a gente vai ver mais para frente, acho que na aula 2 ou na aula 3, alguns valores de beta 1 e beta 0 muito errados, quando a gente simplesmente não considera as hipóteses ou ignora elas. Né? Hoje em dia as pessoas não verificam isso quando fazem uma modelagem, e por isso que tem tanto modelo por aí dando tanta coisa errada. Né? Por isso que as pessoas às vezes vão rodar um código e começam a dar erro. Né? Então, a gente não vai fazer simplesmente isso, a gente vai utilizar código, vai rodar código, mas a gente tem que prestar atenção na parte da modelagem. E modelagem é muito além do que apenas escrever o código. Você vai ter que pensar, vai ter que avaliar algumas suposições, vai ter que analisar algumas relações, para conseguir ter umas conclusões muito mais proveitosas. As hipóteses básicas são que a esperança do termo de erro é zero e que a esperança condicionada em x, ela é constante. Né? O que implicam essas hipóteses? No modelo com intercepto, assumir que o valor médio de u é zero não tem problema nenhum, tá? Porque se não for, você vai carregar tudo no termo de intercepto. Então, você pode, sem perda de generalidade nenhuma, falar que a esperança de u é zero. Né? E falar que a esperança condicional dos fatores não observáveis, né, é a mesma, quer dizer que independente do valor de x, né, o valor da média de u é sempre igual. Tá? Por exemplo, se aplicarmos o modelo de regressão linear, se nesse modelo aplicamos a esperança condicional dado x, vamos ter que a esperança de y dado x vai ser a esperança de... Lembra-se que y é quem? Beta 0 mais beta 1 x mais u. Aqui faltou colocar condicional de x, tá? Vai ser condicional de x. Pela propriedade da linearidade de esperança, a gente vai ter que a esperança da soma vezes a soma das esperanças tá aqui, né? Só que beta 1 e beta 0 são números. Então, combinação aleatória, a esperança de beta 0 dado x vai ser beta 0. E esse beta 1 vai sair. E aqui temos que a esperança de x dado x, né? Dado que você observou x, x não é mais aleatório. Então, isso daí é x, né? E esse cara aqui, o último termo, a esperança de u dado x, pela hipótese que a gente mostrou na linha anterior, isso daí é zero, né? Na verdade, isso seria a esperança de u, mas a esperança de u é zero, né? Então, a gente tem que a esperança condicional de y dado x é quem? Beta 0 mais beta 1 x. Ou seja, o valor médio de y muda com x. Por exemplo, suponha que u, tá? Que a aptidão esteja carregada em u, tá? A esperança de aptidão, dado que a pessoa tem 5 anos de educação formal, né? Isso, na verdade, só quer dizer a média de aptidão para o grupo de pessoas com 5 anos de educação vai ser dado por essa esperança aqui, né? Ou a esperança de aptidão dado 2 anos de educação, ou seja, a aptidão média para o grupo de pessoas com 2 anos de educação deveria ser a mesma, né? Sobre a hipótese, deveria ser a mesma, né? Ou seja, que ambas as médias deveriam ser iguais. Agora, se a gente tem alguma evidência muito forte para entendermos que a média da aptidão aumenta com os anos de educação formal, então essa hipótese não é verificada. Né? Suponha que nosso modelo seja dessa forma, né? Que beta 0 seja 1.05 e beta 1 seja 0.5. Né? E aí as esperanças e esperanças condicionais das hipóteses são satisfeitas. Né? Então, quando a gente aplica esperança condicional, a gente vai ter o quê? Que a média de y ela vai aumentar 0.5 por unidade de x, né? Quer dizer, se x aumenta em uma unidade, a média de y vai aumentar em 0.5 unidades. Né? Se x aumenta em 2 unidades, a média de y vai aumentar em 1 unidade. E assim pela frente. Né? Só que na prática, a gente nunca conhece esses valores de beta 0 e beta 1. Né? Se a gente conhecesse, o problema está fechado, não tem nada para fazer. Né?
mas na prática a gente não conhece. Então, o que a gente vai fazer na prática? Estimá-los a partir dos dados. E esse processo de estimação é o tópico da nossa próxima aula. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai pro R, tá? E vamos ver mais um pouquinho de análise de dados.